Olá, hoje nós vamos falar a respeito da arte egípcia, a arte que aconteceu no Antigo Egito, de 3200 até 525 a.C. As artes do Egito Antigo estavam muito relacionadas com a vida religiosa. A maioria das estátuas, pinturas, monumentos e obras arquitetônicas estavam ligadas direta ou indiretamente a temas religiosos. Grande parte das pinturas eram feitas nas paredes das pirâmides. A exemplo do que a gente já tinha falado a respeito da arte rupestre, né? A pintura egípcia tem a sua evolução. Ela é uma pintura rupestre, né? Bem evoluída. Essas obras retratavam a vida dos faraós, as ações dos deuses, a vida após a morte, entre outros temas da vida religiosa. Esses desenhos eram feitos de maneira que as figuras eram mostradas de perfil, né? Os egípcios não trabalhavam com a técnica da perspectiva, eram desenhos chapados, né? Os desenhos não eram tridimensionais. Os desenhos eram acompanhados de textos feitos em escrita hieroglífica, né? Palavras e expressões representadas por desenhos. Seria mesmo a evolução daquelas mensagens de desenho da arte rupestre, né? Para essa arte, para a arte da escrita que veio posteriormente. É uma escrita hieroglífica que mistura desenho já com traços de letra, desenhos simbólicos. As tintas eram obtidas da natureza, pó de minério, substâncias orgânicas, não muito diferente da arte rupestre. A pedra calcária e a madeira eram os principais materiais para a construção das esculturas, né? As esculturas em relevo e as pinturas, principalmente decorando paredes e tumbas, também aparecem nesse período. Seus temas normalmente referiam-se à vida egípcia, como caçadas, pescas e o cultivo da terra, além de mostrar os animais característicos da região, revelando grande poder de observação. Um dado interessante nas pinturas era a extrema importância dada ao colorido. A arte egípcia, por um lado, é marcada pela escrita avançada e pela religião. Ela foi capaz de determinar o modo de vida e as relações sociais e hierárquicas, direcionando todas as formas de representação artística daquele povo. Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, e esses poderiam mudar o curso de vida de cada um. Acreditavam também na vida após a morte. Toda a arquitetura egípcia, como exemplo as pirâmides, eram edificadas sobre construções mortuárias, as chamadas tumbas. Elas eram idênticas às casas onde os faraós habitavam em vida. As pessoas de classe social mais importante eram sepultadas nas mastabas, que deram origem às grandes pirâmides. A classe social era dividida da seguinte forma. A classe alta era formada por faraós, sacerdotes e comerciantes. Artesãos e camponeses eram um pouco abaixo. E os escravos eram a base da pirâmide, sem querer fazer trocadilho. A gente tem como destaque, os destaques que marcam a imponência e poder do faraó, a pirâmide de Djoser, na região de Saqqara, construída pelo arquiteto Imhotep. Depois temos também as pirâmides do deserto de Gizé, Quéops, Khafre e Miquerinos, sendo a maior a primeira. E, por fim, a esfinge do Egito Antigo, que é uma representação do faraó Khafre. É a mais conhecida. A arte no período era padronizada, pois seguia critérios religiosos. Assim, não se fazia uso da criatividade ou da imaginação. A lei da frontalidade era obrigatória e consistia na representação de pessoas com o tronco de frente, os pés e a cabeça e as pernas ficavam de perfil. Portanto, não era uma arte naturalista. Na escultura, apesar das convenções, as estátuas eram apresentadas de acordo com os traços particulares da pessoa, principalmente a posição que ocupava na sociedade. A gente se despede por aqui, né, com esse pequeno resumo da arte egípcia. E até a próxima, se Deus quiser.